graça, arvoredianos e arvoredianas! Está começando agora mais um episódio do Arvoredcast. Arvoredcast. Volta aí de novo que eu falei errado. Arvoredcast. Está começando mais um podcast Arvoredcast, o seu podcast celestial com mensagens despachadas do céu. E hoje nossa convidada vai trazer um testemunho forte. Diaconisa Adriana, seja bem-vinda. Amém. Dá um salve aí para os arvoredianos. Paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Drica tá gravidíssima, gente. Como é o nome do nosso rebentinho, da nenenzinha? A nossa princesa se chama Maria Clara. Tá prestes a chegar, está às portas já. Está às portas. Já tá com 9 meses. 9 meses. Pelo que o calendário diz, 37 semanas, primeiras semanas do 9º mês. Pronta para vir. Pronta pra vir, meu Deus, mas não vai ser hoje ainda não. Calma. 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 Mas a gente queria saber um pouquinho da sua história. Primeiro eu queria começar entendendo como foi sua infância. Você nasceu num lar cristão? Não, eu não nasci em uma cristã. Até onde eu sei, assim, onde eu tenho recordação da minha história, né? Eu fui morar com a minha avó no interior e ela sempre foi católica, né? Eu cresci vendo minha avó indo para missa, eu também acompanhei ela durante muito tempo. E com o decorrer do tempo, minha avó veio a falecer, eu tinha mais ou menos uns 10 anos, e eu vim morar com minha mãe, com os meus pais, na verdade. Minha mãe, ela não era cristã. Minha mãe, ela ia sempre à missa com minha avó paterna, que além da missa, né, ela participava de reuniões candomblecistas, né? Então, distorceu um pouco a minha vida com relação à fé em quem acreditar, na verdade, né? Eu Muitas cresci um pouco referências. solta em termos de religião. Mas assim, a sua juventude, o que é que você trouxe da infância e da juventude, assim, para sua vida adulta, de traumas ou hábitos? Olha, a minha infância foi uma infância tranquila, né? Até os meus 10 anos. Foi uma infância super tranquila. Eu morava com os meus avós, menina mimada, Menina de vó, menina de por vovô. vovó. Qualquer coisinha eu chorava. E aí depois, quando eu vim morar com os meus pais, eu vim ver uma outra realidade, né? Meus pais, eles tinham um conflito familiar. Era uma relação muito conturbada. E eu não entendia muito da relação dos meus pais e passando por aquele momento, então, foi que eu vim entender que os meus pais, eles não tinham uma boa convivência. Meu pai era um homem que tinha muitas mulheres e meu pai era também muito agressivo, né? Ele era agressivo, ele tinha um comportamento muito agressivo e isso me deixava muito assustada. Com o decorrer do tempo, isso eu tinha uma média de 10 a 12 anos. Quando eu completei por volta de 13 anos, minha mãe já estava farta, né? De muito, de muitos maus tratos, de muita traição. Foi quando ela decidiu, então, na ausência do meu pai, depois de uma noite bem atribulada, digamos assim, ela decidiu fugir de casa, com todos os filhos. Fugiu mesmo? Fugiu de Foi um casa. pedido de divórcio, não? Foi Não. fugiu. Ela combinou com meu tio estava recém-casado na época, e ele tinha uma casa livre, né? E ele disse para ela que ele cederia aquela casa até o tempo que ela precisasse para criar esses filhos. E aí minha mãe, eu lembro bem que nesse dia, depois de uma noite bem traumática, né, meu pai se cedeu muito à noite, saiu com uma das mulheres, né, que ele tinha um, um, um relacionamento Relacionamento extraconjugal. extraconjugal. E não sei o que aconteceu lá, ele voltou muito chateado. Minha mãe cansada, né, do dia de trabalho, de todo o contexto familiar, de lida doméstica, né? Ela dormiu. E aí, quando ela abriu a porta, ele já foi agredindo ela. Acho que aquilo foi a última gota para ela. E no dia seguinte ele estava bem, parecia que não fez nada. Aí pedi para minha mãe fazer uma comida preferida, ela fez, mas só que ela já tinha combinado tudo com meu tio. E aí, quando foi no final do dia, eu só ouvi uma Kombi. Eu não entendia muita coisa, né? Buzinando lá na porta era meu tio. E aí, ele disse, entra todo mundo. E eu lembro de minha mãe arrumando uma mala vermelha
uma mala antiga, né? E a gente só levou as roupas. E minha mãe entrou nessa Kombi e nós fomos embora. Na verdade, eu fiquei com o propósito de acalmar meu pai, que tinha muito medo. E quando ele chegou, até a própria mãe dele ficou muito assustada, né? Com o que podia acontecer. Eu fiquei na defesa de minha avó paterna, minha mãe seguiu e ele ficou procurando saber para onde ela foi. Ninguém falou. E depois, com o decorrer do tempo, ele tentou se reaproximar e por muitos anos, essa perseguição ela continuou, né? Então, a minha relação com meu pai sempre foi uma relação muito difícil, porque de uma certa forma as filhas, né, as meninas, principalmente, elas tomam muito para si esse conflito familiar, Uhum. né? Fica assim, as dores da mãe, né? Isso. Quando eu tive mesmo uma aproximação com meu pai, de fato, eu já era mãe. E aí eu dei uma abertura para ele se aproximar, mas sem confiar no meu pai, porque dos conflitos, né, que eu já tinha presenciado foram muitos traumas. E isso me fez, digamos que tudo que aconteceu na vida da minha mãe, de uma certa forma me fez ser uma mulher mais forte, Hum. mais, digamos, destemida para tomar decisões. Eu via muito minha mãe como um reflexo. E isso me fez ter muita coragem. E quantos irmãos você tinha? Irmãos? Minha mãe, meu pai quando meus pais quando se casaram, né? Meu pai tinha um casal de filhos, né? Por volta de 5, 6 anos, eu acho, não lembro muito bem. Eu sou a primeira filha do casal e depois de mim vieram mais 4 filhos, que sou eu, Leandro, Leonardo, acho que ela era muito fã dessa coisa. Leonardo. Ela tá aqui nos bastidores da risada. E depois veio a Aline e veio a Andressa, que era minha irmã caçula. Foram 5 filhos, em total. Meu Deus. E tem um testemunho da sua irmã, né? A sua irmã mais nova foi a Andressa? Isso, Andressa, minha irmã caçula. A Andressa era como uma filha para mim, né? Eu lembro bem. É uma Minha mãe, diferença. Põe o da família produção, a foto, pra gente ver a Andressa aqui. Essa aqui. Aqui é isso, você com sua mãe. essa primeira aqui sou eu e minha mãe, quando nem ainda estava grávida. Essa aqui foi eu que tirei a foto. Isso, Eu eu tirei. tinha recebido uma profecia e eu louvava e profetizava que eu sabia que o milagre ia chegar. Às vezes, a gente fica insegura, né? Quando nós precisamos usar a fé para nós mesmos. Eu acho que, às vezes, quando a gente se dispõe a orar por alguém, a gente crê que o milagre vai acontecer. Mas quando somos nós que estamos na prova, sabe? A gente vê como não é que fosse impossível, mas como fosse algo distante. Às vezes a gente nem se sente digna, na verdade, de que É, Deus ele seja de fato fiel com aquilo que ele disse, né? E eu achava que, de uma certa forma, é, Deus com coisas assim que talvez eu tivesse feito no passado, mesmo sabendo que o Senhor ele jogou no mar do esquecimento os meus pecados, sabe? Mas eu não me achava digna de que ele cumprisse em mim aquela promessa. Eu achava que era algo impossível diante dos médicos, né, do que eles diziam para mim. Mas ainda assim eu me apeguei na palavra e eu louvava e eu profetizava no meu ventre que o milagre ia acontecer. meu Deus, que linda essa foto. Essa logo depois é minha irmã Andressa. Ela partiu para o Senhor, vai completar agora no dia 8 de maio. 6 anos. Oh, meu Deus, ainda mexe muito com você essa partida. Muito. Eu lembro que você contou esse testemunho, né? A gente tinha saído de evangelismo e eu fiquei atenta, eu fiquei ligada. Pessoa que tá assistindo o final de Copa do Mundo. Então, falei, meu Deus, foi tudo isso. Ela faleceu de um câncer, não foi isso? Isso. Andressa, ela era uma menina muito doce. Sempre foi. Carismática, tranquila, muito inteligente. E eu tive a oportunidade de cuidar como uma filha. É, muito pequenininha, né? Eu lembro que minha mãe falava assim pra mim: você só vai brincar depois que você colocar ela pra dormir. Quantos anos de diferença?
A Andressa, se ela tivesse viva hoje, ela estava com 36 anos. Tinha completado agora no último dia 28 de abril. E eu agora completo 43 no próximo, nesse mês, né? Hum, 43 anos, né? Não, ah, não nem muito. É, parece. não Tá no muito tempo. grau, meu Deus. E aí eu tinha uma dificuldade de colocar ela pra dormir. E eu soprava os olhos dela pegar no sono mais rápido. E eu tratava ela como uma filha, pinchava os cabelos, ensinava. Na verdade, eu, como irmã mais velha, eu sempre tive essa responsabilidade de conduzir os meus irmãos, ensinar a atravessar a rua, ensinar a fazer as atividades, preparar o lanche. Era difícil, mas era muito prazeroso também. A Andresa partiu e foi através da vida de Andresa que eu verdadeiramente tive um encontro com o Senhor. Meu Deus, todas as coisas cooperam para o bem, né? É. A gente não entende o processo, né? Eu lembro bem que era o ano de 2017, a Andresa estava se preparando para casar. Meu E a Deus. vida dela, ela aos nossos olhos, né? Ela estava vivendo o melhor momento da vida dela. Estava trabalhando, construindo uma casa, um lugar dos sonhos de muitas mulheres. E construindo a casa dos sonhos de muitas mulheres, do jeito que ela sempre quis, onde ela escolhia as coisas da forma que ela desejava. E de repente veio um diagnóstico, né? E o Senhor ele sempre foi fiel. Eu lembro bem que quando ela foi fazer os exames, ela se ficou indisposta na academia e ela já era acompanhada por um médico, porque ela descobriu aos 23 anos uma doença autoimune. Muitas pessoas não conhecem que a hepatite autoimune é uma doença que o próprio corpo, né, ele é como se ele estivesse criando barreiras protetoras. E eu não sei explicar o certo. Com o decorrer do tempo, acompanhando a minha irmã, eu ouvi mais falar sobre diversas doenças autoimunes. E possivelmente, né, a questão emocional, traumas, tudo isso trouxe essa doença, porque é o nosso próprio corpo que tem uma defesa. Hum, E aos 23 anos, mais ou menos, ela descobriu a hepatite autoimune, fazia tratamento com imunossupressor. E ali começou a nossa batalha, porque quando descobriu essa doença, a Andresa já estava com um quadro bem avançado. Esse problema da hepatite já tinha evoluído bastante para uma cirrose hepática. Decorrente da cirrose hepática, também se desenvolveu varizes no esôfago, onde era uma complicação muito grande para qualquer procedimento de tratamento cirúrgico, né? Então, em 2017, quando veio o diagnóstico do câncer, ela ficou indisposta na academia, a médica dela, que ela era hepatologista, solicitou de imediato uma ressonância. Aquele exame me deixou muito apreensiva. Eu senti no meu coração que tinha algo diferente ali. Eu acompanhei ela no exame e comecei a orar. Eu não era crente. E comecei a vir para os cultos de quinta-feira pela manhã e pedir a Deus um milagre. Eu pedi a Deus um milagre que eu não tinha perdido alguém para mim, digamos assim, muito importante, sabe? sim. Eu tinha perdido os meus avós, eu tinha perdido meu pai, mas eu nunca tinha perdido o irmão. Porque a avó é um ciclo natural, né? Pai Isso. também. E eu fiquei muito apreensiva porque eu senti que era algo diferente. E eu comecei a orar a Deus. Eu lembro que eu ainda no mundo, eu botei um louvor em casa e eu fiquei perguntando para Deus, assim, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Porque eu sinto que é um processo, só que eu não consegui entender pela minha ignorância, sabe? O que era que Deus queria fazer no meio de todo aquele processo. E aí eu lembro que eu estava em um culto à noite, eu vim fazer uma visita, digamos assim, durante esse período eu ainda estava visitando, e Deus usou uma irmã, a diaconisa Adna. E quando o bicho falou assim, dê um abraço no seu irmão, eu lembro bem que no meu lado não tinha ninguém. E ela estava atrás. E ela me abraçou. Naquele dia, Deus confirmou. Ninguém precisava mais me dizer nada. Deus confirmou através da vida dela, o assim, diz o Senhor. Eis que
você me mostra que há uma pessoa enferma na nossa família. Essa é velha. E eu entendi que o Senhor estava me chamando para perto, né? E eu continuei vindo aos cultos até que um dia, no culto de quinta-feira pela manhã, eu aceitei a Cristo. Ele me aceita, porque eu é que precisava dele. E como preciso até hoje. Nesse mesmo dia, a minha irmã do meio também aceitou a Jesus. Meu Deus. E antes dela levantar a mão, ela foi batizada no Espírito. E foi algo sobrenatural. E Deus, ele tem propósito com todas as coisas. Nada é em vão, sabe? E ali no ano de 2017, julho, agosto de 2017, começou a minha caminhada com o Senhor. A Andresa, ela, depois de alguns meses, recebeu, enfim, o diagnóstico do câncer. Já estava numa fase bem delicada, né? Embora fosse recente, só tinha 3 centímetros. Após 4 meses, quando foi liberada a cirurgia, já tinha 9 centímetros. Como evoluiu muito. E ela estava casada já? Ainda não. Mas o Senhor também não queria ela no pecado, né? Então o Senhor preparou tudo. Porque eles moravam juntos ainda. Ele tinha dado entrada nos papéis para casamento, mudar de união estável para casados. E ali começou todo o processo, porque ela não era cristã. E eu e minha irmã, agora cristã, eu e a Aline, evangelizava ela. Todos os dias, em todo o tempo, até que ela se rendeu a Cristo. A Andresa passou pelo processo de quimioterapia, cirurgia, depois vieram as complicações decorrentes da varize do esôfago, evoluiu para trombose. E no dia 30 de abril de 2018, nós fomos para o hospital e ela deu entrada, já na UTI, mas lúcida, totalmente lúcida. E ali ela só saiu. Nós, na verdade, saímos, né? O Senhor recolheu ela dias depois, no dia 8 de maio de 2018. Começou a se sentir muito mal. E ainda assim, o Senhor manifestou o poder dele naquele lugar. O Senhor não nos leva em lugares para você simplesmente passar por aquilo. O Senhor, ele te leva para lugares para você entender o trabalhar de Deus. E ele te mostra como é diferente caminhar com ele, né? Eu lembro que o Senhor me deu muitos sonhos antes de tudo acontecer. E de fato aconteceu como o Senhor me mostrou no sonho. E eu fiquei muito apreensiva. Eu lembro que na noite que eu fui para lá, eu não fui para dormir. Eu fui para passar o dia e voltar para casa à noite, porque o companheiro dela, que ainda não era casado, a empresa liberou ele, ficou todos os dias ali, cuidando dela em todo o tempo. E a gente ia, dava todo o suporte, ficava, dormia também, o hospital liberou. Mas naquela noite ela me pediu para que ficasse com ela. E ela me pedia sempre, não deixe que ninguém desista de mim. Eu vi que eu era muito impotente, que nada está no controle de nossas mãos, né? A gente às vezes acha que há um superpoder em nós. Mas num momento tão delicado, você percebe que nós dependemos unicamente do Senhor. Totalmente. E naquela noite eu comecei a perceber que minha irmã estava partindo, né? Durante a manhã, eu conversei com ela, perguntei se ela queria dizer algo. Ela disse que não, que ela sentia muito aperto no peito e que se a gente quisesse que ela ficasse, ela precisava descansar. Ela disse, vocês querem que eu fique, mas eu preciso muito descansar, eu tô muito cansada. E as nossas orações, eu acho que o nosso egoísmo, às vezes, de querer tanto que o outro fique, a gente ora que Deus cure. E eu comecei a orar diferente, dias antes disso acontecer. Eu pedi que o Senhor fizesse conforme a vontade dele, mas que eu queria ver a glória dele se manifestar. Naquele dia, eu pude contemplar que o Senhor, ele é perfeito, sabe?
Eu lembro que minha irmã, enquanto partia, ela louvava. Eu nunca tinha visto isso. Nunca. Minha irmã, ela começou o processo de partida por volta das 10 horas da manhã. Foi o único dia que ela tomou um banho de leito. E naquele dia, ela ficou inquieta. E eu pedi a Deus tanto, Senhor, envia alguém, porque eu tô precisando muito de uma ajuda espiritual. Sozinha eu não vou conseguir. E eu lembro que enquanto eu tentava acalmar ela, chegou uma irmã no quarto. A irmã Vanessa. A irmã Vanessa, ela é uma mulher que ela tem um tumor cerebral há mais de 10 anos. Meu Deus. E ela entrou por aquelas portas e eu lembro que minha irmã falou assim: Van, eu preciso de uma oração. Ore por mim. E essa mulher disse assim: Olha, eu não vou orar, não. Eu vim para te pedir algo da parte de Deus. Você precisa liberar perdão para uma pessoa. E essa pessoa era meu pai. Meu pai, ele deixou muito, assim, muitas feridas em nós. Sentimentos, sabe? Porque tudo que a gente queria era ter um pai. Um pai que cuidasse, que amasse. Eu não tenho lembranças de momentos de carinho com meu pai, de amor, de proteção. As lembranças que eu guardava, que hoje eu também. Com isso que aconteceu, eu aprendi a perdoar muito. E uma das pessoas que eu consegui perdoar nesse dia foi o meu pai. Eu entendi que eu também não fui uma boa filha, né? A gente às vezes cobra muito do outro e não olha para nós. E o que eu fiz para que isso fosse melhor? Eu comprei uma briga que não era minha, era da minha mãe com meu pai, um conflito de um casal. E naquele momento, no último momento da vida da minha irmã, eu vi que foi necessário que ela liberasse esse perdão. E ela repetiu tudo que essa moça falou. Eu lembro que ela disse: Meu pai não tá mais aqui. Ela, mas Deus está aqui, ele está presente. Você vai repetir tudo que eu te disser. E ela começou a dizer que liberava meu pai, que perdoava ele. Naquele momento ela começou a adorar. Ela começou a adorar e viu uma atmosfera diferente. O ambiente mudou, sabe? Eu senti paz. Eu senti uma paz dentro do meu coração que eu disse: Senhor, verdadeiramente o Senhor é conosco. Eu não consegui ficar com minha irmã até o final, como eu tinha proibido para perdão, eu tinha prometido para ela que eu ficaria até o último momento da vida dela ao lado dela. Eu não tive essa capacidade, foi muito forte para mim. Minha mãe, logo quando minha irmã começou a passar mal, minha mãe entrou, a família toda dentro do quarto, e eu precisava proteger minha mãe, porque para mim não era fácil perder uma irmã. Para ela era muito mais difícil perder uma filha. Tão jovem, né? Isso. Então, meu esposo também se revelou um homem incrível para mim. Meu esposo, ele era um homem, quando eu conheci ele, ele era espírita. Ele tinha pavor de morte. Pavor. Como é um espírito que tem medo de morte? E eu Esse pedi para espírito. ele: Olha, eu não tô conseguindo ficar com ela até o final, mas você é minha carne. Você vai segurar na mão dela até o fim. Fique com ela. Não solte ela até que ela feche os olhos. E quando eu olhei para minha irmã, ela louvava assim. E eu senti que o Espírito Santo de Deus, ele falava comigo. Quando eu dizia: está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Eu falo: meu Deus, ela não está consciente. Como é que ela consegue louvar? Se ela já estava com dificuldade para respirar, ela já estava praticamente fora de si. E naquele momento eu coloquei a mão dela em cima das mãos do meu marido e segurei ela até o fim. Não me abandone, é como se você fosse eu aqui. E eu fui dar o suporte à minha mãe. E quando eu voltei, ela já tinha partido para o Senhor. Aquele foi o momento mais difícil para mim, porque eu nunca imaginei que eu enterraria um irmão. Por ela ser a caçula, principalmente. Eu via que eu ia envelhecer e elas iam cuidar dessa parte na minha vida, sabe? Mas havia um propósito ali. Eu creio que a minha vida ela foi totalmente alcançada
pelo amor de Deus, porque hoje eu vejo muitas pessoas se afastando da presença e eu digo a você, eu não consigo viver sem ele. Meu Deus, tem como. Mas Eu não vale um consigo, dia na tua presença do que mil em outros eu não consigo lugares. viver sem ele. Ele de fato é tudo que nós precisamos, sabe? Não é só nos momentos difíceis, mas nos momentos de alegria. O Senhor é maravilhoso, ele é perfeito. É. E depois disso, veio o desejo de cheirar de novo, né? Despertou no meu coração, não tinha vontade, porque meu filho era uma pimenta. Como foi essa primeira gravidez? Ou como foi a gravidez de Gustavo? O Gustavo, ele é fruto de um outro relacionamento, né? Não do meu esposo. Gustavo é de um relacionamento que eu tive, que eu iniciei. Gustavão aqui. Na verdade, o Gustavo é o amor da minha vida, é o amor da minha vida, meu filho. Eu conheci um amor diferente que eu não tinha dimensão do que é esse amor de mãe para um filho. Hoje eu consigo entender muito quando a minha mãe abriu mão de tudo na vida dela para cuidar dos filhos. Eu consigo entender isso completamente. Eu conheci o pai de Gustavo quando eu ainda tinha 15 anos. Tivemos uma longa caminhada. E quando o Gustavo estava caminhando para mais ou menos 2 anos e meio, nós nos afastamos. Nós não fomos casados, vivemos juntos. Eu saí de casa por questões familiares. Eu, meu irmão segundo, né, que vem depois de mim, ele teve um problema sério com drogas. E aquilo me deixava muito atribulada dentro de casa. E aí eu decidi sair e morar com o pai de Gustavo. Até então eu não tinha filho, eu não tinha filhos. Fui por conta própria, achei que ia ser bom. Foi difícil, mas eu já tinha muita responsabilidade, né, desde a minha pré-adolescência. Depois não deu certo. Com menos de 4 meses eu conheci meu esposo, após o término desse relacionamento. Põe aí em produção a foto do casamento. A gente vê o maridão. Ah, aqui. Seu esposo, você e seu Aí esposo. nesse não eu esqueci de te mandar as fotos do casamento. Foi isso, perdoa. Mas esse é meu esposo, Péricles. Eu conheci ele em 2008, dia 3 de janeiro de 2008. Eu conheci Péricles. Gustavo tinha quantos anos quando vocês se conheceram? Gustavo, eu tenho 16 anos e um pouquinho com ele. Gustavo tem 19. Acho que o Gustavo estava em média, assim, uns 3 anos, porque era Ah, bem pequenininho. pequenininho. Bem pequenininho mesmo. O Gustavo ficou um pouco assustado com a novidade, porque ele nunca tinha visto nenhum homem se aproximar da mãe dele. Mas eu pesava muito nessa tese de que se um dia eu tivesse um outro relacionamento que não fosse o pai dele, eu só levaria adiante com meu filho se eu visse que era algo sólido. Eu não queria ter uma referência que minha mãe não me deu. Uhum. Minha mãe, eu nunca pude ver minha mãe com outro homem, a não ser meu pai. Minha mãe não teve outro relacionamento. Depois do final do casamento do meu pai, embora meu pai, quando ele faleceu, eles ainda eram casados, né, no No papel, papel. mas não tinham convivência. Minha mãe nunca teve outro relacionamento. Ela abriu mão, de fato, de tudo mesmo por conta dos filhos. Cuidar dos filhos, proteger os filhos. Ela achava que alguém podia maltratar a gente, porque a gente já tinha sofrido demais com meu pai, então não precisava passar por nenhuma outra questão que viesse a trazer mais Mais sofrimento pra sofrimento. gente. Entendo. E aí eu fiquei pesando em cima disso também, de que eu só teria um outro relacionamento para apresentar ao meu filho quando eu tivesse convicção de que era alguém de fato responsável, maduro e tivesse um propósito de ter uma família. Meu esposo, quando eu conheci ele acho que ele procurava também essa coisa assim da cara metade, né? A metade da laranja, a contramão. Eu vi uma pesquisa social ontem, né, que falam que as mulheres procuram no relacionamento é segurança mesmo. É. E não foi fácil, porque é, eram muitos conflitos, né? Primeiro que eu vinha de uma criação que minha mãe, ela se converteu, eu era muito jovem, acho que eu tinha 14 anos, mais ou menos.
E eu via sempre minha mãe ajoelhada, orando, né? Buscando a face de Deus. Eu não ia assim na igreja. Às vezes eu visitava a igreja porque eu achava interessante ver aquelas peças na Assembleia de Deus. Achava lindo, chorava. Mas eu não entendia que Deus já tinha um negócio comigo, né? Na verdade, eu achava que era só um momento de que eu ia estar ali buscando, digamos assim, mas não de uma forma tão séria, tão firme como hoje eu tenho esse relacionamento com Deus, experiência com Ele. E de repente eu me relacionar com um homem que ele ia para centro espírita, às vezes ele, por convite de amigos, pelo que eu sei, ele também ia em candomblé, em algumas Toma muita reuniões, gente. e a mãe de Testemunho de Jeová, então havia muitas informações assim Era uma que se mistura. desencontrava, e a gente às É. vezes entrava um pouquinho no conflito por conta disso. E a bebida. Antes de a gente casar, a bebida me incomodava muito. Ele bebia muito e eu falava com Deus, Senhor, eu amo esse homem demais, mas eu não quero um homem alcoólatra na minha vida. Faça alguma coisa. E É uma... aí, muito antes da gente casar, nós passamos, eu lembro que era uma noite de carnaval de quinta-feira, nós saímos para essa tal festa de carnaval da quinta-feira, que era a única festa que a gente gostava, e nesse dia ele excedeu na bebida. E no dia seguinte ele teve um princípio de infarto. E isso Meu Deus. aconteceu em um lugar mais improvável, dentro de um ferry-boat, onde não tinha nenhum suporte médico. O ferry já tinha arrastado, não voltava mais. E depois daquele dia, o meu marido nunca mais tocou em uma gota de álcool. Meu Isso Deus. já faz muito mais de 10, 12, Que 13 anos. angústia, hein? E eu casei Meu com um homem Deus. que não bebia. Glória a Deus. Deus também tá. Deus, como é que a gente. Pra falar assim, ai, tem crente é chato. Aonde que é chato, meu? Olha puta emoção. Você faz uma oração, já aparece uma pessoa enfada no meio do ferrebote, meu filho. Uma coisa que crente não morre é de tédio. Ele é uma pessoa maravilhosa, assim. É lógico que nenhum relacionamento é perfeito, né? Todo casal tem seus conflitos, mas graças a Deus, Péricles, ele não é um homem agressor, ele não é um homem que xinga, ele não é um homem que bate, ele não é um homem. Eu nunca recebi nenhum xingamento do meu marido, mas eu também digamos que eu nunca levantei esse, Você nunca provocou, nunca provoquei, né, nunca para ele. suscitou A a gente ira precisa ter nele. sabedoria, né? Verdade. Às vezes é difícil a gente se calar, eu choro muito. Às vezes é difícil se calar, mas eu tento buscar dentro da palavra, de uma forma que ele entenda que se ele me maltratar, ele está maltratando a própria carne dele, ele precisa entender isso. Verdade. E no final tudo se ajusta. Eu pretendo, assim como ele disse, viver até a eternidade com ele. Peço a Deus que me dê forças. E foi no ano de 2018, após a partida de minha irmã. Deus me deu assim, queimava no meu coração o desejo de ter de novo um filho. Só que o que aconteceu? Passou um ano, dois, e eu não conseguia engravidar. E nós partimos para a investigação, digamos assim, que o médico diz o seguinte: passou de um ano, não conseguiu, é hora de fazer uma investigação para saber onde é que está o problema. E aí começa grande Isso. testemunho. E aí, o que que aconteceu? No meio disso tudo, eu fazia exames, um exame atrás do outro, um exame atrás do outro, e tomava Indox para ovulação, e fazia um exame e outro, e nada acontecia. E Você foi primeiro procurar para ver se o problema de gerar era em você. isso. E aí, o que que acontece? Foi quando a médica solicitou um exame bem complicadinho, até o nome é esterossalpingografia. Não vou nem pedir para você repetir. É um Tá exame bem ótimo. doloroso, bem desconfortável. E eu me submeti a esse exame e lá ficou constatado que eu tinha as duas trompas obstruídas. E aí começou um novo processo em minha vida,
que eu digo que o Senhor, ele não quer perder ninguém de vista. É, Parece que a gente fica marcado e quando a gente tá um pouquinho lento diante da presença de Deus, ele dá um jeito de fazer com que a gente busque mais. verdade. E no meio disso tudo, eu não entendi. Eu digo, meu Deus, como assim? Eu tô pronta. Eu me preparei, eu fiz exames até de compatibilidade para poder saber se eu podia gerar um filho saudável, eu e meu marido. Como assim? Eu já tenho 2 anos tentando, não consigo. E aí meu esposo também fez um exame. Ele descobriu que tinha varicocele unilateral. Nesse ano que nós fizemos os exames juntos. E eu comecei a buscar de Deus, orar, jejuar. E eu não tinha uma resposta. E falava com Deus, Senhor, o que é isso? Que prova é essa agora? E eu me sentia uma mulher incapaz, sabe? E aí eu disse para o meu marido, eu disse, olha, se eu não conseguir gerar, eu também não vou adotar. E a gente vai se aceitar da forma que a gente é. Porque nós temos 2 filhos, ele tem uma filha de 21 anos, que é de um relacionamento quando ele tinha 27 anos, mais ou menos. Eles não moravam juntos. Ele não participou tanto, né? Talvez pela imaturidade, eu não sei. E por eu e meu esposo ter uma família desestruturada na nossa infância, na nossa juventude, a gente queria construir uma família sólida, sabe? Com os nossos filhos, não apenas com Maria Clara, mas com os nossos filhos, porque eles já vinham de outros relacionamentos e o meu filho, ele me pedia uma família. Ele dizia, minha mãe, eu quero uma família igual a de Maíra, que é a minha sobrinha, que mora ela, o pai, a mãe e o irmão. Ele disse, eu quero uma família igual a dela. Aí eu disse, meu amor, eu vou te dar essa família. Fique tranquilo. E não acontecia, a gravidez não acontecia. E aí eu lembro bem que no início da pandemia tinha um culto, foi quando começou o culto de mulheres aqui na igreja. E a pregadora da noite, se eu não me engano, missionária Adriano, uma mulher que foi curada de um câncer cerebral agressivo. E eu estava no meio da igreja, as luzes se apagaram. E eu orava no secreto com Deus. Eu falava coisas com Deus que só eu e ele sabia. E nessa noite, eu lembro de uma irmã tocando no meu ombro. Eu tava tão ligada com o céu, tão ligada que eu não ouvi a irmã me chamar. E aí ela pediu para a irmã me sinalizar para eu vir no altar. E tudo aquilo que estava oculto, o Senhor revelou naquela noite. É, e houve uma profecia, né? E eu lembro que essa mulher me perguntou há quanto tempo você está tentando gerar. E eu me derramei na presença de Deus, porque mais uma vez o Senhor se revelou na minha vida. E embora eu me sentisse muito, eh, eu não merecesse. Eu sentia que eu não merecia, eu achava que eu não merecia que Deus olhasse para mim. A gente sempre se acha assim, poxa, eu não sou digna, não. Eu não sou digna, sabe? Talvez o Senhor esteja me punindo de alguma coisa. E ele me mostrou que não, que era um processo, né? Eu tinha que passar. Ali foi profetizado sobre a minha vida que naquele dia a minha madre estava sendo aberta. Glória a Deus. Eu, eu recebi, guardei no meu coração quando cheguei em casa, conversei com meu esposo, falei para ele e aguardei no Senhor. Um ano depois veio outro diagnóstico. Agora minhas trompas permaneciam fechadas e eu Sim. firme na promessa. Firme na promessa. E eu lembro que eu e minha esposa repetimos os exames no mesmo dia. Foi um conflito para a gente conseguir fazer esses exames por causa do plano de saúde, teve alguns contratempos. E nós fizemos os exames e lá constou que meu marido agora não tinha mais varicocele unilateral, esse bilateral, já com Misericórdia. comprometimento avançado nos cordões espermáticos, onde dificultava completamente que houvesse uma fecundação. E a médica me encaminhou para uma clínica de fertilização.
E aí eu fiquei, Deus, não é possível. Não é possível. Como assim, Senhor? A promessa e o diagnóstico totalmente contrário à promessa. Jesus, o que é isso? Eu lembro que ela me deu esse encaminhamento e eu liguei para a pastora Nathalie na porta da clínica. Eu mandei uma mensagem para ela, Nath, eu preciso te ligar, eu preciso falar com você. Se Nath, a médica me deu um encaminhamento para uma clínica de fertilização, para passar por uma fertilenta. Eu não tô entendendo nada. E eu chorava, 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 chorava. E eu lembro poucas palavras que Nath, mas ela me falava tanta coisa. Eu não sei nem por que eu liguei, porque eu não deixei nem ela falar. Eu queria desabafar, né? Nath, eu não acredito nisso. Como assim? Eu recebi uma profecia já tem mais de um ano. E agora veio outro diagnóstico. Meu Deus, o que é que eu faço? Meu Deus. E fui para casa. Fui para casa, chorei. Entrei no quarto do meu filho, me sentei no chão, liguei a diaconisa Adna, que é minha irmã também, Cristo, uma mulher de fé, sabe? Pensa que uma pessoa que respeita a unção que Deus tem sobre a vida daquela mulher. E eu, sentada no chão do quarto do meu filho, eu falei tudo pra ela que eu tava sentindo. E ela, em silêncio, me disse assim: depois, eu já te vejo grávida. Eu já te vejo grávida. Confia, sabe? E eu cheguei minhas lágrimas, entrei no meu quarto, me ajoelhei, botei a mão no meu ventre e comecei a profetizar a vida, vida, que eu cria que o Senhor era capaz de fazer além do que eu queria. Mas eu também disse para o Senhor, meu Deus, eu não sei qual é o propósito, mas faça a tua vontade, porque o desejo do meu coração é gerar. O Senhor me prometeu e o Senhor não é homem para que mintas. Mas se a tua vontade, mas a tua vontade precisa prevalecer na minha vida, que seja a tua vontade genuína, não a vontade que está dentro do meu coração. Passou o tempo, meu esposo ele foi demitido e, e eu lembro que um dia nós fomos louvar, o coral foi louvar na igreja do morro e às vezes a gente quer que o vaso ele venha até nós profetizar e você às vezes não fica ligada no altar, que a profecia também vem de lá. Você tem que estar ligada. E eu lembro que tinha um pregador na noite, ele falou algo muito forte acerca de promessa, disse como nasceria a criança, e naquele momento eu entendi que Deus estava falando comigo. Fui para casa, descansei meu coração no Senhor e esperei o tempo de Deus. Depois de um tempo, voltei para essa médica para levar outro resultado de exame. E sentada frente a frente com ela me relatou que recebeu um diagnóstico de câncer. E eu não entendi por que ela se abriu para mim daquela forma, mas o Senhor na mesma hora me tomou. E eu que precisava da cura, o Senhor me usou para profetizar. E aquela mulher, eu via como uma mulher incrédula, mas ela recebeu. E eu saindo dali, eu lembro que o caminho todo na Garibaldi chorando. Como assim, Deus? Como assim? Como assim? Eu tô atrás da minha cura. Eu quero ser curada. Isso me trouxe aqui. Eu não entendi, Senhor. Porque não é só sobre nós, né? E Deus não perde Exatamente. uma oportunidade, Não. né? Rapaz, Deus é maravilhoso. Passaram-se os 3 meses. Eu precisei voltar para ela de novo para entregar um outro resultado de exame. E ela disse para mim: Você acredita que eu tô curada? Glória. Eu impactada fiquei, Senhor, meu Deus, como assim, meu Pai? Meu Deus, verdadeiramente, Senhor, o Senhor é com todos nós. E eu tô te questionando, meu Pai, me perdoa, sabe? E eu vi aquela mulher ali dizendo que ela estava com tumor e que não precisava de tanta oração, mas que a misericórdia de Deus tinha alcançado ela. Pense em uma mulher que ela, no princípio da conversa, ela disse para mim que ela não tinha fé suficiente, ela não tinha uma religião. E Deus, ele não nos vê como o homem vê, né?
A misericórdia do Senhor, ela nos alcança naquele dia, através da minha vida. Pela misericórdia dele, ele nos usa, porque ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer e no tempo que ele quer. E no meio do nosso vale, a gente precisa entender que nós somos canal de bênção. O Senhor, ele quer nos usar. Porque no momento de dor, o Senhor, como é que eu posso te dizer? Ele, ele, ele manifesta a glória dele. Porque a palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, sabe? E naquele momento que talvez a gente se sinta tão frágil, tão. É o momento que a gente mais busca, é o momento que ele mais se manifesta. E é o momento que você está mais sensível à voz do Senhor. E o momento que eu estava passando de dor, de angústia, de frustração, era o momento que eu mais buscava o Senhor. Era o momento que ele mais se revelava para mim, que eu mais descia para falar com ele. Descia, não desço, porque a minha relação com Deus, ela é independente de apenas as quatro paredes. Eu tô ligada com ele 24/48. Às vezes eu penso que eu tô até alucinada de tanto que eu converso com ele sobre tudo, sabe? E eu fui para casa regozijada porque também vi aquela mulher curada para a glória de Deus. Vi um mover dele naquele lugar, ninguém entendeu, mas eu dei lugar mesmo, deixei ele usar, fazer o que ele quisesse, porque eis-me aqui, Senhor, se é para fazer, faça o que tá no teu coração. E eu tô aqui como um vaso de Deus para que ele possa fazer o que agrada a ele, sabe? E vim embora, vim para casa. Passaram-se um tempo, nós fomos de novo para a igreja do Morro louvar, e nesse dia eu não estava bem, não estava bem. E nesse dia a Nath me deu uma responsabilidade muito grande, que era um louvor um pouco difícil, e ela me deu as duas vozes para fazer, e eu não estava me sentindo capaz de fazer naquele dia. E aí, lá embaixo ela falou assim, você vai fazer as duas vozes. Eu regalei um olho e disse, meu Deus. Pra quem não sabe, gente, a Adriana é Misericórdia. solista no Coral Jerusalém, que a pastora Nathalie, junto com o pastor Júnior, lidera. Amém, pra glória de Deus. Aí já vai gerando outra solista aí soprando. É. Jesus. E aí, nesse dia, eu subi e Deus é tão perfeito que quando eu cheguei lá em cima, a irmã que fazia a outra voz estava lá e eu dei um abraço e disse, glória a Deus, você tá aqui. E foi o dia, assim, que eu conversei muito com Deus. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, no seu meu louvor. A minha adoração recebe porque é sincera. É tudo que eu tenho para ti hoje. Eu não tô bem. O Senhor me conhece. E se eu me ver como um homem, não pode, não tem capacidade de me ver. Você tá vendo como eu tô por dentro, sabe? E aí eu subi no altar e louvei para a glória de Deus. Foi uma adoração linda. Eu creio que naquele dia o Senhor recebeu a nossa adoração. Eu fui para casa e por volta das 2 horas da manhã, era dia 1º de julho do ano passado, né? Dia de sábado. Aí meu esposo foi dormir, eu me ajoelhei e fui orar. E conversei com Deus, tive um diálogo com ele. E eu lembro que eu falei, Senhor, se o Senhor vê algo em mim que te agrade, se o Senhor vê que eu mereço algo da tua parte, Pai, cumpre em mim o desejo que está no meu coração. Realiza o desejo que está em mim, Pai, porque ele ainda queima dentro do meu coração. Eu quero gerar. Eu quero gerar. E chorei. Foi a única coisa que eu falei para Deus nessa madrugada. Era por volta de 2 horas da manhã. Meu esposo já ia fazer 5 meses, 4 meses e meio que tinha sido demitido. Não tinha mais plano de saúde. 5 meses, já tava A gente tentando. estava tentando até marcar um outro especialista, né? Que estava com problema de coluna, mas não conseguiu, porque o plano já tinha sido cancelado. Mas eu firmei na promessa de Deus. Quando foi 3 horas da manhã, a gente em repouso, dormindo, ele recebeu uma mensagem do plano de saúde informando que naquele mesmo dia, 2 de julho, porque era um domingo, feriado, onde quase ninguém quer fazer cirurgia de ninguém, meu esposo recebeu na madrugada a informação de que a cirurgia dele aconteceria naquele mesmo dia, às 7 da manhã, no Hospital Teresa de Lisieux, onde ele, até o momento, estava com o plano cancelado.
Meu esposo levantou, a gente tinha um acordo de manhã, a gente tem uma pet, e ela estava fazendo um tratamento, e um medicamento era 6 da manhã e outro às 7. Aí combinamos que ele daria o remédio das 6 e eu das 7. Ele levantou, deu das 6 e ficou acordado para das 7, que ele achou que eu estava cansada, porque eu vim do culto e tal, fui dormir bem tarde. E aí ele pegou o celular, foi quando ele viu a mensagem. E aí ele me chamou, Adriana, o plano de saúde me mandou uma mensagem dizendo que minha cirurgia tá marcada. Eu, como assim? Eu disse, marcada para que dia? Ele, Milagre. para hoje. Eu disse, que horas você recebeu essa mensagem? 3 horas da manhã. Eu disse, é Deus. Se arruma. É Deus. Se É Deus, com arruma. certeza. 3 horas da manhã é hora de Deus. Ninguém manda mensagem Só 3 horas Jesus da está manhã. acordado essa hora. Eu se arruma, pelo amor de Deus. Ele, mas isso deve ser algum golpe. Eu disse, meu amor, quem vai dar golpe na gente dentro do hospital, pelo amor de Deus? Veste essa roupa. Aí eu levantei rápido, tomei um banho. Só me diga uma coisa, você comeu alguma coisa agora de manhã? Ele, não. Eu disse, ótimo, você tá pronto. Vamos pro hospital que você vai fazer cirurgia hoje. Aí ele balançou a cabeça como se essa mulher é doida. Aí nos arrumamos, fomos pro hospital. E eu no caminho ali, fazendo prova de Deus, se é o Senhor, aí plano cancelado. Aí eu voltava o CPF de novo, plano cancelado. Usuário não encontrado. Eu digo, verdadeiramente é o Senhor, meu pai. Porque o plano tá cancelado, o plano da terra. Mas se o Senhor tá dizendo vá, eu vou. O plano do inimigo É. foi cancelado. Chegando lá, e meu esposo meio desacreditado. E eu consultando o plano, não disse nada a ele, para não abalar a fé dele. Aí eu disse, vá. Quando chegamos no balcão, aí eu falei assim, meu amor, meu esposo tem uma cirurgia marcada para hoje, recebemos a mensagem 3 horas da manhã. Ela, que horas? Eu, 3 horas da manhã. Aí ela, posso dar uma olhadinha? Eu disse, pode sim. Aí eu mostrei a mensagem para ela. Aí, como a gente não tinha conseguido passar pelo anestesista, porque o plano já tinha sido cancelado, aí ela disse, cadê o papel do anestesista? Eu disse, não conseguimos porque não deu tempo. Também não cabia dizer a ela o motivo, né? Eu já sabia. Aí ela falou assim, mas não tem como. Eu digo, mas não tem cirurgião? Se tem cirurgião, tem anestesista. Então, ele passa pelo anestesista agora, antes da cirurgia. Aí ela, deixa eu tirar uma foto desse documento. Aí tirou a foto da mensagem, mandou pro setor. Aí eu falando com meu marido, daqui a pouco ela te chama para você assinar os documentos, pegar sua digital e a próxima chamada é para eu subir com você. Centro cirúrgico, ele sem ver. Aí chamou. Ele preencheu os documentos, pegou a digital e eu observando e orando, né? Distante. Aí eu disse, a próxima chamada vai ser para te buscar. Aí veio um maqueiro, pegou meu esposo, levou ao centro cirúrgico, fez a cirurgia. Nesse dia, o Senhor de novo nos levou para um lugar para profetizar, porque é assim que o Senhor quer. Ele quer que a gente seja canal de bênção, sabe? Instrumento na mão dele. Você tem que entender que qualquer lugar que você plantar os seus pés é para fazer a obra de Deus. E quando eu desci pro centro cirúrgico, meu esposo entrou, ele tem pavor de hospital, não gosta. Aí eu disse, vá. Eu creio que o Senhor Jesus ele já preparou tudo. Os anjos do Senhor estão acampados naquele lugar. Quem vai te operar é o Senhor. Confie nele, não deu nada errado, vai dar tudo certo. Já deu em nome de Jesus. Sentei na porta do centro cirúrgico, fiquei aguardando ele fazer a cirurgia. E lá eu vi um homem muito desesperado. E eu lembro da médica falando com ele que a cirurgia da esposa dele era uma cirurgia grande. Meu esposo, quando foi pro centro cirúrgico, era por volta de 8, não, 11, alguma coisa, caminhando pro meio-dia. A cirurgia estava marcada para 6, mas o médico se atrasou, para a glória de Deus. É tudo conforme a vontade de Deus, ele prepara tudo. O que a gente às vezes está pensando que está dando errado, está dando certo, dando né? O certo. tempo de Deus para ele trabalhar também em outras vidas, em outras áreas. E mais ou menos esse horário eu vi quando esse homem ficou muito inquieto, né? Essa mulher entrou, ela teve uma complicação pré-operatória. E aí depois ela foi pro centro cirúrgico, a médica chamou ele, disse a gravidade da situação, não sei qual foi o diagnóstico, mas ela disse que era para ele ir para casa. E quando desse por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, ela iria pro quarto, se ela tivesse bem. E ele chorava, ligava para uma pessoa, ligava para outra, ligava para uma pessoa, ligava para outra.
Eu disse, Deus, é a minha vez agora de falar do teu amor para a vida desse homem. E aí eu me dispus, levantei, me aproximei dele com todo cuidado, porque eu vi que ele não era cristão. E falei do amor de Deus para ele. Falei que todas as palavras que lançaram em minha vida, que toda a última palavra vem do Senhor. Que o homem ele tem sabedoria, ele tem capacitação dada por Deus, mas quem diz como vai fazer? O tempo que vai fazer é o Senhor. Falei para ele do amor de Deus e disse para ele, eu disse, olha, descansa seu coração, vá para casa. E agora você vai fazer o seu papel, que é de sacerdote intercessor da sua esposa. Você vai para casa orar, descansar seu coração em Cristo, porque o médico, ele até sabe de algumas coisas, mas o Senhor já viu lá na frente. Confie nele, que já deu tudo certo. Ele pegou o elevador, foi embora. Meu esposo no centro cirúrgico, 3 horas e meia depois, eu vejo a mulher do rapaz passar na minha frente. E eu fiquei chocada. Eu disse assim, Deus, meu esposo entrou com a cirurgia simples, tá lá. Fiquei preocupada. E a mulher, que era uma cirurgia tão grande, já passou aqui 3 horas depois. Eu disse, meu Deus, o senhor é tremendo, sabe? Ela estava indo pro quarto, depois de um pós-cirúrgico. Verdadeiramente, Deus, ele é perfeito, sabe? Aquele homem, eu vi que ele se encheu de fé. E ele foi fazer aquilo que foi direcionado, eu creio que por Deus, né? Interceder pela vida da esposa dele. A fé dele foi renovada, eu creio assim. E Deus, ele fez aquilo que tinha que ser feito na vida daquela mulher, que talvez para o médico fosse até um diagnóstico final, entende? Pela gravidade que eu vi mais ou menos essa médica falar. E eu vi mais uma vez o poder de Deus se manifestar. Logo depois saiu meu esposo. E eu preocupada, ele saiu bem, graças a Deus, 10 horas da noite a gente estava em casa. E isso foi no domingo, dia 2 de julho do ano passado. Na sexta-feira ele tinha revisão. E toda vez que alguém ia lá no quarto pegar digital do meu marido, ele disse, Adriana, a gente vai ficar preso aqui no hospital. A gente não tem dinheiro pra pagar isso aqui não, o plano tá cancelado. Eu disse, meu filho, confia E em a fé? Deus. Cadê a sua fé? Já deu tudo certo, a cirurgia já tá paga, tá tudo já feito, tá tudo preparado. A gente vai para casa. E eu fiquei ali no tempo que nós entramos, pela manhã até a noite, quando nós fomos liberados para casa. Na sexta-feira ele tinha revisão. O médico solicitou que ele fosse. Eu disse, meu Deus, como é que a gente vai fazer agora? Com o plano cancelado, vai para a revisão aonde? Né? Aí eu falei assim, Saíram Péricles, livres do hospital. livres do hospital, sem cobrança, porque estava tudo pago, para a glória de Deus. E aí fomos para casa. Chegando em casa, eu falei com ele, disse, Péricles, na sexta-feira, nós vamos para a clínica fazer revisão. Ele, Adriana, não dá. Você já viu, para não estar cancelado. Eu digo, você vai para a revisão. Quem vai fazer a revisão abaixo de Deus é o médico que te operou. Você está sentindo alguma coisa? Ele disse, não, tá tudo bem. Chegamos na sexta-feira, dia da revisão, o elevador quebrado. Eu disse, meu marido, eu sei que você é forte, aguenta subir. Aí, Coitado do homem. aí ele aguenta assim, a gente sobe devagarinho, o médico vai te olhar. O médico olhou o local da cirurgia, foi perfeito, sabe? Verdadeiramente foi Deus que fez a cirurgia do meu marido. E ele olhou, mas eu disse, olha, seu Péricles, eu não posso nem mandar o senhor deitar, te examinar. O sistema nem abre para o senhor. O seu plano está cancelado há muito tempo. Aí eu falei assim, mas doutor, tudo bem que o senhor não deite ele, que o senhor não possa prescrever algo. Graças a Deus eu não estou sentindo nada, tá tudo bem. Mas o senhor pode pelo menos dar uma olhadinha no lugar da cirurgia? Ele disse, posso. Posso sim. Aí olhou, viu que estava tudo bem, liberou ele e disse assim, Aí meu marido questionou, doutor, com quanto tempo eu posso fazer de novo um espermograma para saber se está tudo bem? Aí ele disse assim, olha, seu Péricles, não fique na esperança de engravidar sua esposa agora, porque isso pode durar muito tempo, às vezes um ano, às vezes um ano e meio. A cirurgia de varicocele não é uma cirurgia segura que vai lhe garantir que o senhor vai conseguir engravidar sua esposa. Aguarde o tempo, não precisa ficar preocupado com o exame agora não. Agora sim, você já tem idade avançada, sua esposa, como você disse, já tem 40 e poucos anos, o senhor também. De novo a história da fertilização. E eu dentro de mim dizendo assim, Nem ver. não vê não, viu?
Comece nessa história Não de novo. começo com essa história. Aí eu disse, tudo bem, doutor, ele tá ótimo, tá tudo bem, pronto, vamos embora. Isso foi em julho. Quando foi agosto, eu fiquei grávida. Olha, um mês. No dia 7 de setembro, eu fui pra marcha. E dia 8, meu ciclo sempre foi muito certo. E no dia 8, meu ciclo apontou. Que era para vir no dia 12. Se antecipou para o dia 8, porém de uma forma diferente. Eu conheço meu corpo e eu percebi que algo estava diferente. E eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Desceu um pouquinho o fluxo, suspendeu. Isso no dia 8, na sexta-feira, a marcha foi numa quinta. Quando foi no domingo, teve um festival de tortas. Foi. E eu tava cooperando nesse festival de tortas. E mais uma vez Deus usou uma irmã e falou assim: Meninas, cuide de Adriana. A Adriana está grávida. Eu levei aquele Você susto. nem sabia, nem tinha feito Não, o exame, nada. nada. E tava com sintoma também, não. Não, só teve isso, né? Apontou o fluxo um dia só, diferente. Parou. E ela falou assim, cuide dela, porque ela tá grávida. Eu fiquei assim, irmã, como assim? Todo mundo ficou assustado. Eu não sei se eu tô grávida com você. Eu disse, você está grávida. Eu vejo você subindo as escadas do seu estabelecimento com uma barriga enorme. E te digo mais, procure uma pessoa para te substituir no tempo da sua licença, porque você vai precisar. Eu digo, meu Deus, Não aí precisa nem pagar o exame, meu Deus. de noite eu Deus é bom. vim, o coral louvou nessa noite, né? E falei, já foi o que? Mais ou menos dia 10, foi no domingo, nós louvamos na Santa Ceia e louvamos de novo no domingo à noite. E saindo daqui eu comprei um teste. Só eu vi a segunda linha e ninguém mais via. Eu disse, gente, tô grávida sim, eu tô vendo aqui. Mandei pra Nath, minha irmã, fez esse exame direitinho. Eu disse, eu fiz, Nath, eu fiz sim. Aí no dia seguinte meu sobrinho teve uma consulta no local onde Nath trabalha. E aí eu mostrei pra ela a foto, aí ela riu pra mim e disse, minha irmã, repete esse exame de novo. Eu disse, amiga, glória a Deus, vou repetir. E aí 2 dias depois eu sonhei com meu esposo me dando exames assim, repete porque esse aqui vai mostrar, você tá grávida. E eu fiz o teste de novo, e pra glória de Deus, estava lá, positivo. Eita, E eu lembro muito bem que nesse período do pós-cirúrgico do meu esposo, eu recebi uma cliente no meu estabelecimento. Ela foi com o esposo e a filha, minha mãe estava lá. 2 dias, 2 noites antes, eu tive um sonho que eu entrava no quarto de minha avó e via 2 bebês arrumados, esperando uma criança. Um era azul e o outro era rosa. Eu digo, meu pai, o que é isso aqui? Gêmeos? é muita emoção. E 2 dias depois que eu tive esse sonho, eu recebi essa irmã lá para fazer um procedimento comigo. Ela levou o esposo e a filha recém-nascida, de poucos meses, né? E minha mãe estava lá nesse dia. Ele não queria entrar. E de repente ele subiu as escadas e Deus tomou esse homem dentro do meu estabelecimento. E ele disse assim: segura essa criança aqui. E ele me deu Esté, uma menina, para segurar de mais ou menos 4 meses. E eu segurei Esté no meu colo e ele colocou a mão no meu ventre e deu uma ordem. E eu lembro bem, minha mãe viu o mover de Deus naquele lugar. E o Senhor usou aquele homem para profetizar e ele disse assim: útero, destrave agora. Eu não estava grávida ainda. Foi no mês de agosto que eu engravidei, que esse homem teve lá usado por Deus. E eu lembro que quando ele tocava no meu útero, eu senti vergonha do movimento que fazia dentro de mim. O mover que Deus estava fazendo, era a cura que eu precisava, que o Senhor, ele, ele, ele me curou naquele momento, através da vida daquele homem. Enquanto ele tocava no meu útero, ele e a esposa dele, houve um mover sobrenatural. E eu ouvia o barulho do meu ventre, como se estivesse destampando, literalmente, o poder de Deus.
sobre a minha vida naquele lugar e eu vi Deus, o Senhor é fiel. Um mês depois eu estava grávida Agora. e Deus, ele é tão perfeito, Beth, ele é tão perfeito. Deus, ele não fica devendo nada pra ninguém. Minha filha vai nascer no mesmo mês que eu perdi minha irmã, Oh, meu Deus, é né? verdade. No mesmo mês, está previsto para o dia 11. O Senhor, ele me deu um grande presente. Porque, embora eu não mereça, ele é fiel, né? Eu achava que seria um menino, mas o Senhor, ele sabe o desejo que tem dentro de você, Ficou sabe? legal agora. E eu falava pro Senhor, Deus, se o Senhor quiser me dar um menino, eu aceito. A sua vontade é boa, perfeita, agradável. E que a sua vontade seja cumprida na minha vida. Mas se o Senhor me der uma menina, vai juntar minha vontade com a sua, Pai. Eu vou ficar muito feliz, porque eu pintei o cabelo das minhas irmãs a minha vida toda, com desejo no meu coração de gerar uma menina. Me deu uma menina. E quando veio a gravidez, meu marido disse pra mim: Você tá esperando uma menina. É uma menina que tá dentro de você. E eu não acreditava, né? Eu falava assim: não, se for pra contrariar a vontade de Deus, eu vou deixar ele em paz. Ele só vai me dar se ele quiser. E aí, quando eu vi Maria lá naquela morfológica, tão Eita, Deus. fofinha, eu pude entender o processo. O processo ele veio para salvar, né? Pra salvar. Minha irmã, ela não servia a Cristo, mas eu pude contemplar com os meus olhos ela ali no canto da igreja. Eu tenho até hoje essa foto. Minha irmã adorando a Deus. Uma pessoa que tinha muito medo de largar as coisas do mundo, né? Que é a sua irmã Aline? Andressa. Andresa. Ela não teve tempo de descer as águas, mas o Senhor, eu creio perfeitamente que o Senhor tomou para si, sabe? A salvação é milagre. A salvação é milagre. Deus não tem interesse em perder ninguém. Salvação é o maior milagre, É o maior verdade. milagre. Verdade. E a minha irmã também, ela tá firme, né, na fé. Ela às vezes não pode estar aqui sempre cultuando, mas devido ao trabalho, à distância, porque ela optou por cultuar aqui, ela gosta de estar aqui, mas ela tá firme na presença de Deus. Eu estou firme. Tenho um irmão que ele tá afastado, né? A foto dele, inclusive, não tá aí. Mas eu creio tão somente que o Senhor, ele tem sua forma de trazer para perto, né? Ainda que o propósito seja salvar, ele não quer perder ninguém, não vai perder. Meu irmão de vista, eu creio. E eu creio que o Senhor ainda tem muitas pessoas para alcançar no meio dos meus. E eis-me aqui, Senhor, para levar a tua palavra. Eu estou disposta. Eu quero agradecer a Deus, porque no meio de todo esse processo, ele permaneceu fiel na minha vida. Tá aqui a minha Maria, meu presente de Deus. Glória a Deus. Ela não se chamaria Maria. Ela se chamaria Ana Clara. Mas minha esposa escolheu Maria porque a minha irmã, ela tinha um desejo de ter uma filha. E em homenagem à minha mãe, ela se chamaria Maria. E meu marido, ele disse que ela se chamará Maria porque é um presente para minha mãe, para alegrar o coração dela. E eu creio tão somente na fidelidade e no cuidado de Deus, que a minha filha ela venha com muita saúde, né? Eu já consagrei ela a Deus completamente. É do altar. Eu sei que as lutas virão. Não é fácil se manter posicionada para fazer aquilo que o Senhor te chamou. O inimigo, ele é sagaz. Ele, ele usa as estratégias dele. Mas Deus, ele é poderoso. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu tenho contemplado as maravilhas do Senhor na minha vida, na minha família. Nada é simples, né? Às vezes a gente passa pelas coisas. Graças a Deus ele levantou amigos. Eu tenho aqui o pastor Júnior, Nathalie, né? Eu tenho amigos e irmãos de verdade
Em Cristo Jesus, que eu sei que eu posso contar em todo tempo. Eu louvo a Deus pela vida de Gustavo. É um bom filho. Como foi que o Gustavo recebeu a notícia de Maria? Gustavo sente muito ciúmes, ficou muito inseguro, mexeu muito com o psicológico dele. Não foi fácil. Aquela foto que você viu, Gustavo segurando a minha barriga, foi a primeira vez. Que ele tinha tocado sua barriga. Isso. Ele tinha muita resistência. O Gustavo passou por muito conflito emocional depois da gravidez. Eu acho que ele nunca quis ter um irmão vindo de mim. Mas hoje ele tá tranquilo. E eu tenho conversado muito. Que ele vai ser muita referência. Vai ter muita referência na vida da irmã dele. Que ele tem que ter posicionamento. Para que ele possa ensinar e ser um bom condutor na vida dos irmãos dele, como eu fui na vida dos meus. Meus irmãos, eles não são tão mais novos que eu, mas eles me ouvem. Se eu tiver que falar alguma coisa, eles não batem de frente, eles me respeitam. Porque eu sempre, na ausência da minha mãe, fiz esse papel de mãe, né? Quando eu falo, eles ficaram, eles me ouvem, eles escutam o conselho. Eu disse a Gustavo que ele também vai ser essa referência forte na vida da irmã dele, que ele precisa se manter posicionado para ensinar, para conduzir. E falo sempre sobre o amor que eu tenho por ele, né? Porque foi através da vida de Gustavo também que eu entendi mais sobre o amor de uma mãe, cuidado. É algo sobrenatural, você sabe que é um sentimento que a gente não consegue decifrar, a gente não consegue explicar, a gente não consegue o sentimento de uma mãe por um filho. É algo, é sobrenatural, é de Deus. E eu já sinto esse amor pela minha filha. Eu peço a Deus que me dê sabedoria, saúde, né? Para direcionar a vida dela, mostrar o caminho. Hoje o mundo tá bem diferente, mas o Senhor, ele permanece o mesmo. É verdade. Ele não Forte. mudou, né? Não é o mesmo, mas Ele é Deus o não mesmo. mudou. Verdade. E eu sei que tá tudo sob os cuidados dele. E eu sou grata a Deus por cada detalhe. Eu agradeço a Deus por ter me dado força de participar de cada campanha, sabe? De ele ter me trazido para perto, de ele não me perder de vista, porque o Senhor, ele me conhece. Ele me conhece. Além do que muitos podem ver, ele me vê. E o Senhor, ele nos vê, na verdade. Ele tem um jeito dele de nos trazer sempre para perto, para estar mais sob os cuidados dele, buscando a ele, né? Meu Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é perfeito. E eu digo a todos assim que, independente do que esteja acontecendo, né? Se o Senhor tem uma promessa, espere o tempo de Deus. Né? Porque ele vai cumprir. Ele é fiel. 6 anos depois que eu passei por um vale profundo, que eu também aprendi muito, né? Eu não saí de qualquer jeito diante do que eu passei com minha irmã, diante do que eu passei com os meus pais, diante do que eu passei depois da profecia que eu geraria, mas eu posso te dizer que perfeito é Deus, que faz infinitamente mais, valeu a pena. Valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada momento, valeu a pena cada oração. E eu só tenho a agradecer a Deus pela misericórdia dele, pelo amor, pelo cuidado e principalmente pela fidelidade dele. Glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus, que testemunho emocionante. Ai, Amém. você que é mãe, que deseja ser mãe, pega aí esse testemunho como Amém. referência, né? De fé, de busca e vai nessa fé aí. Porque Não descanse em orar. Use com a certeza da vitória, porque às vezes a gente ora com dúvida, né? A gente precisa orar com convicção de quem é Deus. é verdade. E ele tem o poder de fazer além, muito além do que a gente pode imaginar. Ele fez tudo no tempo certo. Se fosse antes, não seria tão perfeito, né? Ele é perfeito, Deus é maravilhoso. Obrigada pela sua participação, Eu que obrigada pelo agradeço. testemunho. Amém. Deus te honre cada vez mais pela essa Amém. fé, de saúde, sabedoria Amém. e mais fé ainda a Maria, Amém. que está chegando, que ela venha a ser usada no poder do Espírito, como você está se permitindo ser usada. Amém.
Você que é mãe, você que deseja ser mãe, que siga esse caminho também. Né? Quero agradecer sua mamãe também que está aqui nos bastidores, ouvindo tudo. Glória a Deus. E você, arvoredianos e arvoredianas, curte, compartilha, comenta aqui tudo que você ouviu, esse testemunho maravilhoso de fé, de força, de confiança verdadeira em Deus, tá? Compartilha com quem você, aquela mulher, aquele casal que está esperando o cumprimento da promessa, manda esse vídeo, manda esse podcast para edificar a fé dos irmãos, tá bom? Amém. Você quer fazer as considerações finais, você pode orar, pode dar uma palavra, pode louvar, o tempo é seu. Amém. Eu lembro de um trecho de um louvor que diz assim: é preciso chorar, é preciso sofrer, é preciso cantar quando ninguém te vê, é preciso perder para ganhar, para depois entender que foi preciso passar. Não está entendendo porque está doendo, mas é preciso passar por esse tempo. Quando você adora, alivia a alma, não se desespere. Deserto não é para sempre. Amém. Tudo passa. Tudo passa. Continua firme, firme na fé, buscando em quem realmente faz. O deserto ele passa, mas ele deixa aprendizado, Transformação de transformação de vida. verdade. Amém? Amém. Obrigada, Dri, mais uma vez. Terminamos aqui. Assiste os outros episódios e ativa as notificações para quando os próximos episódios forem lançados, você receber o sininho e não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Paz e graça, arvoredianos. Até a próxima. Amém.